Meu compadre Adalto Soares Pontes, prazer enorme, meu irmão. Muito boa tarde tê-lo aqui no microfone do FD. Abraçar você, meu companheiro, amigo e irmão, Hélio Lopes. Em seu nome, abraçar a todos os nossos diretores desta potente emissora. Em nome do Pedro Pesado da Comunicação, Edvani Lopes. Quero abraçar todos os companheiros de comunicação também dessa emissora e, por que não dizer, todos os nossos irmãos da comunicação, seja na escrita falada, da imprensa falada, escrita ou virtual, que todos sejam abraçados nesse instante. E, iniciando esse ano de 2016, eu me sinto honrado, como postei no Face, lisonjeado em estar aqui com você, pela primeira vez sendo entrevistado por aquele que um dia Deus me permitiu descobrir, dentre tantos valores que você tinha, o poder da comunicação. E hoje, para nossa grande felicidade, você é um dos mais expressivos e mais belos expoentes do rádio comunicativo, por que não dizer de todo o estado do Ceará, nessa grande missão e dificultosa missão que é de bem informar. Ninguém é perfeito, Adalto Pontes. Esse foi seu grande erro, seu grande mal, descobriu o Hélio Lopes. Obrigado, Adalto, pelas palavras sempre gentis e carinhosas. Mas eu queria dividir em alguns capítulos, Adalto. Eu queria dividir o capítulo futsal, o capítulo escolinha do Adalto. Eu queria dividir os campeonatos Serra e Sertão. E depois a gente falar o que é que a gente pode, numa visão futurista, o que é que a gente pode ofertar pela nossa vivência ao futebol do Ipu. Eu queria começar pelo capítulo futsal. Eu queria que você falasse daquela época do futsal em que tinha Natália Viana e Chico Melo, Ginásio Ipuense e Alto Aragão, duas potências do futsal e que se tornaram ali, com as suas ações, com as suas equipes, momentos inesquecíveis. São momentos, Hélio, meus amigos do esporte, amantes, são momentos inesquecíveis. Diria eu que jamais voltaremos a tê-los, não pela nossa passagem, mas com outros praticantes jamais nós voltaremos a tê-los, porque o momento era outro, o amor era outro, a forma de como nós nos dedicávamos era outra, e tudo isso já faz parte do passado. Ainda bem que está gravado em nossas memórias, está guardado e muito bem guardado nos livros que hoje são best-sellers, hoje escritos em verso e prosa por vários escritores de Ipu, dentre eles o maior arquivo vivo da história de Ipu, Francisco Melo, Chico Melo, meu padrinho, de quem eu tive o prazer de ser aluno e atleta ao mesmo tempo. Então, esses momentos, meu irmão, meu compadre e companheiro Hélio Lopes, que foi ali despertada sonhos, dentre eles o seu, que nós tivemos a felicidade de conduzi-lo ao Alto Aragão, onde lá você se revelou um bom praticante, obediente, inteligente e capaz, e dali você, como tantos outros, Nonon, Chaguinha, Ted Boy, Cícero, Mani, tantos outros no Alto Aragão, Antônio Bento, saíram dali para jogarem depois lá no Colégio Ipuense, fazer parte da seleção ipuense de futsal, que naquele tempo era futebol de salão. Vamos falar daquele time do Delmiro, Adalto. Numa quadra que não existia, porque aquela nossa quadra hoje seria humanamente impossível se praticar futebol de salão. Fala daquele time do Delmiro. Ele era o Totônio no gol. O primeiro time do Delmiro, na verdade, nasceu conosco, né? Porque eu vim para o Alto Aragão porque era o nosso grande desafeto. Era o Alto Aragão naquela oportunidade. Era Delmiro e Alto Aragão que se degladiavam quando na semana dos jogos
era aquela disputa na cidade, era o que se falava. Quais eram os dois times, Adalto? Era Alto Aragão. Não, escala aí as duas equipes, vê se você tem memória boa. Delmiro Gouveia. O time do Delmiro Gouveia era eu no gol. Era o Tadeuzinho, Tonka, Petim e Ademar. Esse era o time. Aí, o Tadeu é irmão do Paraíba, né? Não, o Tadeu morava aqui na Rua dos Canudos. Deixa me ver aqui. Ele era irmão do João Carlos, parente nosso, que morava, o pai dele depois foi morar ali na frente, lá de casa. Qual era a escalação do Alto Aragão? O Alto Aragão, naquele tempo. Aí nesse time ainda tinha o Carlos, que era irmão do Paraíba, tinha o Carlos, tinha o Ivan. Tinha uma cabeleira bonita, né? Ivanildo, né? Essa galera que fazia parte. Já no time do Alto Aragão, o nosso principal adversário naquele momento era o Maninho do Quequeza doido no gol. Aí tinha o Chaguinha, Maninho, Chaguinha. Aí tinha o Ted Boy, tinha o Cícero, né? E tinha o Cícero do Lojão? Não, o Cícero é o vendedor de frutas. O sei. Cícero ali, seu Chaguinha. Filho do seu Chaguinha, né? Filho do seu Chaguinha. E tinha o... Deixa eu ver. O Antônio Bento foi depois? O Antônio Bento era dessa turma, mas era reserva. Tinha aqui um rapaz que morava aqui no quadro da igrejinha, ao lado da casa da dona Natália, que é da família da Mirvana. E era um dos titulares. Então era essas duas formações, que depois só veio a melhorar com o Zé Milton, né, o Zé Newton, aí depois chega as outras gerações, que foi você, que foi Peça, né, e que aí enraizaram todas aquelas disputas, que aí já não eram mais apenas Delmiro Gouveia e Alto Aragão, e aí já se formou aquela grande disputa com a migração dos atletas do Delmiro Gouveia. Deixou de ser Delmiro Alto Aragão para ser Alto Aragão e ginásio. E ginásio. Aí sim, é o ginásio. Chico Melo entrou na disputa, e ele, muito arrojado, muito aguerrido, levou para lá, deu bolsa de estudo a todos os atletas, os melhores do Ipu, e quem é que não gostaria de ir estudar no Colégio Ipuense naquele tempo? Aí para lá foi Naval, Craque, Aquiles, né? E se formou, com certeza, a base da seleção do Ipu foi para lá naquela época, tempos memoráveis que nós não voltamos mais. Peça, Gilvan, Patinha, Aquiles e Petinha, acho que foi o principal desses. No meio deles, né? Nós tivemos uma alternância com o Naval, que também jogava nesse mesmo time, era um dos que brigava pela vaga, mas esse time que você escalou aí era a base da seleção do Ipu naquela época. Era o time principal. E naquela época, a seleção do Ipu, inclusive eu conversei isso com o Denis e conversei isso com o Cristiano Robson, Adalto. Naquela época, a seleção do Ipu era patrocinada pelo Grêmio. Era o Grêmio Ipuense. Grêmio que segurava a seleção do Ipu. Sim. E aí, o que tinha de interferência política era para ajudar, para apoiar. Porque o Grêmio sustentava a seleção do Ipu, e aí apareciam os padrinhos, aquele que ajudava um, ajudava outro. E a seleção do Ipu foi por muitos anos o grande destaque aqui na nossa região, em termos de futsal. Na inauguração do ginásio de Ipueiras, nós fomos lá, e lá dentro a gente ganhou o campeonato lá, a taça lá, né? E por muitos anos a gente brilhou, mas eu acho que o capítulo principal do futsal foi o escolar, foi o estudantil, né? Porque eram competições que naquela época, se nós levássemos em consideração Chico Zé, Edivani Lopes, meus amigos que nos escutam, nós só tínhamos uma única quadra. E eu acho que aquele mosaico foi feito ali por vocês, ali, próxima aqui exatamente, a comunidade onde... Nas Pedrinhas. Não era ainda nas Pedrinhas. Não era nas Pedrinhas. Não era. Era naquela fábrica, né, que tinha a fábrica de mosaicos. Então, quer dizer, era um mosaico. E só aquilo mesmo. E a gente jogava, se jogava mesmo, porque o amor, a vontade de vencer estava acima de tudo. No dia que tinha Alto Aragão e Delmiro Gouveia, Alto Aragão e Colégio Ipuense,
o Grêmio Recreativo e Preço não cabia a quantidade de torcedores. Ficava pequeno. Ficava pequeno. Gente em cima daqueles muros ali do Correios, assistia um jogo em cima do muro do próprio Grêmio, que circundava ali o espaço da quadra. Então, naquela época, 35, 40 anos atrás, você imagina hoje... Adalto, dali surgiu uma outra coisa, que foi, despertou aí a comunicação. Sim. Da voz da cidade. A voz da cidade. Que está até hoje aí nos postos. Com certeza. Com o Bosco Farias fazendo a narração dos jogos. É verdade. O Bosco Menino naquele tempo. Bosco Menino. Né? Então, você imagina hoje, se nós puxarmos 40 anos para cá, você vai ter aqui no Ipu, nosso ginásio não é uma beleza, em termos de espaço físico, mas em termos de piso é um dos melhores da região. Só faltou... Se você for ver, olha, escola profissional, ginásio. Com certeza. Lá no Bairro dos Pereiros, outro ginásio. Na Caixa d'Água, ginásio. Delmiro Gouveia, ginásio. Patronato Souza Carvalho, Patronato, ginásio. Aqui no Altos 14, essa Colégio nova escola. Ginásio. Cairós, ginásio. Monsenhor Gonçalo, ginásio. Aqui nessa lá nova na escola, mina, né? vizinha a casa da Toinha. Também outro ginásio. Só aqui está contando 9. Só aqui 9 ginásios. E aí tinha uma quadra, que não, o piso não oferecia condições. De maneira alguma. E tinha grandes craques. Trave de madeira, né? Verdade. É sem nenhuma estrutura. O tempo é curto, Adalto, pulando essa parte do futsal, né? Eu quis aqui memorizar essa equipe. Peça, Gilvan, Patinha, Petinha e Aquiles. Ou Aquiles e Petinha, para ser o correto, que jogava 2-1-1. É verdade. E aquele arremesso do Peça era fatal quando não se podia fazer gol de fora dentro da área e quando não se podia o goleiro sair da área. Não podia sair. Nem com o pé. Você imagina o Peça podendo sair da área com o pé. Ele ia lá pro gol. Com certeza. Verminoso e bom de bola, ele ia lá pro gol. Mas eu queria passar para o capítulo, um dos capítulos mais importantes, para quem não vivenciou, para quem não teve a oportunidade, que foi a escolinha do Adalto. Eu quero que você comece falando dessa escolinha, Adalto, com aquela ruma de menino e com um saco de estopa para tudo quanto é lado, plantando capim no pereirão, dando picaretada lá que saía fogo. Queria que você falasse daquela escolinha, aquela sua iniciativa. O homem que não tem sonho não serve para viver. E nós, sonhadores que somos, vislumbramos naquele momento, talvez por tanto amor ao esporte, que nós poderíamos fazer alguma coisa não sós, mas com a ajuda de outros. E aí tivemos a contrapartida também daqueles que sonhavam futebol, que sonhavam esporte, e nós um dia, enlouquecidos de esperança, resolvemos levar a ideia da criação do escolinha. Mas uma escolinha de futebol sem nenhuma estrutura. Nosso campo não existia. Era um picaretão, aliás, como nós, né? Se nós fôssemos falar. Era na terra braba, não tinha nenhuma estrutura. Tinham passado lá, Edivani, nivelaram o campo, aspas, e aí fizeram o quê? Passaram um rolo. Chegou um artista lá e disse: doutor Milton, é bom passar um rolo aqui para ele ficar todo niveladozinho. Aí passaram um rolo como se estivesse fazendo uma estrada para assaltá-la. E aí o estádio ficou como se fosse essa mesa, né? E como é que ia nascer algum capim, alguma coisa? Então nós tivemos nossas bola nossa, nós começamos as escolinhas do Adalto com bola plástica. A bola Pepé Lelé, do nosso amigo Pelé. Aí depois veio a dente de leite, que eu não sei nem se o Edivani ainda alcançou a dente de leite, que era uma branquinha mais pesada. Uma bola futebol de campo, de couro, era um sonho de todos nós. Mas no meio de todas essas dificuldades, nós tivemos a boa vontade de todos aqueles garotos que lá estavam, eram dezenas que vinham de todos os lugares do Ipu, de todas as bairros, ruas, localidades, e ali nós formamos a escolinha do Adalto, onde todos se colocaram à disposição do sonho de ver um estádio gramado. E aí nós, na base da picareta, na base da estrutura da pá, da enxada, nós
fomos e realizamos a plantação da grama no estádio. Inclusive, o seu Luiz Pastriste um dia me disse que eu estava doido. Meninozinho desse tão bom, rapaz. Meninozinho tão inteligente, doido, plantando, né? Mas o final é que, depois de muito tempo, quis o destino que nenhum homem pudesse realizar o sonho de todos nós de fazer o estádio municipal do Ipu e Gramado. Quis Deus e o destino que uma mulher, a Toninha Carlos, então prefeita, conseguiu aquela verba, aquele recurso e fez o estádio de futebol, o Novo Pereirão. Mas a grama que os meninos do Adalto plantaram juntamente comigo, que a gente, quando dava 10 horas, nós tínhamos o lanche à base de aluá, que era aquele quissuco, né, com água, que era só um vermelho parecido com essa camisa do Chico Zé, e pão seco, que era o cacetão naquele tempo. E no final da história deu certo. Foi um momento de muita dificuldade, sem nenhuma ajuda de ninguém, só do grupo. Nós fazíamos na boa vontade e na raça, mas que tivemos colheitas, resultados brilhantes. Hélio, meus amigos, haja vista Vamos que... Vamos contar aí os jogadores que saíram dali. Expedito foi o primeiro grande sucesso. Ídolo do Fortaleza e jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. Alfinete saiu, foi ídolo aqui onde passou. E titular e capitão do Guarani de Sobral. Guarani de Sobral parou lá. Nós tivemos o Shampoo, que foi para o Ceará, e de lá, quando saiu, jogou em mais de 20 equipes, entre Ceará, Piauí e Paraíba, e depois foi para o Rio de Janeiro, onde lá também jogou profissional. O Mirandinha ali, do Altos 14, que também profissionalizou e chegou a jogar, inclusive em clubes do Rio de Janeiro. O Peça, Deus quis que ele não fosse profissional, porque foi um dos maiores centroavantes com quem eu já tive a oportunidade de jogar. Mas Deus colocou ele naquele emprego e graças a Deus não foi profissional, porque se tivesse sido, era uma época que nós não ganhávamos dinheiro, né, Hélio? Verdade. E ele com certeza teria feito 1000 gols e hoje estaria aí, talvez passando muitas necessidades, como muitos estão, e morreram em total esquecimento ou falta de condições. Atletas como João de Deus, Paquinha e tantos outros, né? Também aqui do Ipu. Então, essa turma, peça, graças a Deus, que não seguiu profissional, mas foi um dos mais brilhantes centroavantes que o Ipu já construiu em toda a sua essência como atacante de futebol. Zequinha foi para o Guarani de Sobral, por amor ao seu Olavo, e a mãe, e a família, não quis ficar, mas se tivesse ficado hoje, era talvez um dos maiores profissionais da história do Ipu, porque se botasse o Zequinha de goleiro, ele jogava, e bem. Se botasse de lateral, inclusive se consagrou no Guarani como lateral. Mas quando botava ele de zagueiro, o cara metia na área, era igual o Hélio. No meio de 2, 3 atacantes, ele botava no peito, metia entre as canetas do atacante, ia no meio e ia fazer o gol lá. Quando o time estava perdendo, aí o Zequinha dizia, rapaz, deixa aí, eu vou para centroavante. Não tinha perigo dele não fazer 1, 2 gols. Então, foi um jogador tipo que, para mim, completo. Essa foi, assim, a safra da primeira equipe. No ano seguinte, nós tivemos, já depois de 1 ano, 2 anos, nós tivemos a segunda turma, que foi o Neném Ipu, que saiu daqui com a turma. Neném Ipu, Clodoaldo. O Neném saiu, foi pro Ferroviário, foi campeão cearense em juniores. Tem um, Adalto, que passou batido aí, foi o Castilho. Não, mas o Castilho foi dessa turma aqui. O Joãozão? O Joãozão, que a gente chamava o João Mão de Pilão, né? E ninguém pode contar, contar aquela história dele. Pode não. A história vai dar. Bom, essa turma nova era pela turma do Neném Ipu, que era irmão do Expedito, que foi para o Neném foi para o Ferroviário, foi campeão, e de lá ele correu os melhores clubes do Ceará, e depois da Paraíba, e hoje, graças a Deus, está conosco. O Clodoaldo dispensa qualquer comentário. Com certeza, eu tenho uma foto do Clodoaldo que parece, assim, um recém-nascido no meio da turma maior, né? Mas foi com certeza o jogador mais brilhante em termos de habilidade com quem eu já tive a oportunidade de me confrontar, de estar perto, de viver os seus momentos.
de todo o estado do Ceará. O estado do Ceará jamais até hoje deu um atleta com a habilidade, com a criatividade e com o gênio que foi exatamente o Clodoaldo. João Bento, ou João Castilho, ou João Mão de Pilão, né? Que é meu afilhado, morava ali no bairro do Corte, né? E que saiu, foi Guarani de Sobral, e lá no Rio de Janeiro jogou por vários clubes profissionais e parou. Jorge era o irmão do Shampoo, que jogou aqui. O Jorge agora, há poucos dias. O Jorge jogou em Minas Gerais como profissional, depois saiu, foi jogar no Rio de Janeiro e parou também. Zeca Pedra, ou Zeca Freire. O Zeca é da mesma turma que foi campeão cearense lá no Ferroviário. Fabiano, né, como queira. Então, também foi um desses. Aí depois teve Zevaldo, teve o nosso João de Deus, que não era o velho, é o novo. Dentre tantos que, se nós fôssemos aqui citá-los, atletas em condições de estar hoje profissional de qualquer clube, nós íamos passar boa parte da tarde aqui tratando disso. Então, para mim, foi um orgulho poder dar iniciação esportiva sem nenhum tipo de condições financeiras, a técnica muito pouca, mas a nossa vontade foi tão grande que superou todas essas dificuldades. 13+33, estamos hoje entrevistando o desportista Adalto Pontes, relembrando das grandes ações acontecidas, grandes momentos do futebol ipuense. Adalto Pontes, vamos falar agora da Copa Serra e Sertão, que num jogo Ceará e Fortaleza, no PV, o Ipu botou 26 torcedores a mais no Pereirão, se a gente contabilizar pelo público, que pagou, fora aqueles que pularam o muro, que foi gente demais que pulou aquele muro, viu? Mesmo com segurança e tudo, pulou muita gente o muro, mas a gente, na época, bateu em público um jogo do Campeonato Cearense, que não valia, não tinha não era um jogo decisivo, a gente tem que dizer, um jogo do decorrer do campeonato, mas o Ipu aqui bateu o público Ceará e Fortaleza naquele Nova Russas 0, Ipu 1, em que o Célio Cepão defendeu um pênalti aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Eu queria que você falasse naquele empreendimento, foram várias, eu não me lembro quantas copas, mas foi iniciativa sua. Bom, vale dizer, Hélio e amigos do esporte, que até então existia na região norte do estado do Ceará, que se estendeu até a região das praias, a famosa Copa Zona Norte, que foi por muitos anos, mais de 10 anos, foi realizada pelo nosso confrade, saudoso Zé Maria Félix, de Sobral, e era uma competição bastante disputada, mas que, como tudo na vida, com a continuidade, muitas das vezes, cai um pouco de qualidade, e aí o Zé Maria, que à época era apenas comunicador de rádio e comerciante de material esportivo, passou para o mundo da política. E aí, ele um dia chegou, eu em Sobral, e ele me disse: irmão, eu estou parando com a Zona Norte, mas eu quero aqui dizer que você é um grande parceiro do esporte e é um belo comunicador, e eu quero saber se você gostaria de dar continuidade numa nova roupagem, num novo modelo, uma competição que nós já realizamos, que é a Zona Norte. Eu voltei para casa bastante estimulado e acreditando nos amigos, porque sem eles nós nada somos, e encaramos isso como mais um desafio de vida que, graças a Deus, foi um sucesso total. Veio a criação da Copa Serra Sertão, que envolveu, ao longo de 5 anos, mas chegou ao ponto de nós termos 24 equipes participando, dentre elas de vários municípios, e ao longo desses 5 anos, na verdade, foi realmente uma festa muito grande. Aquela de 91, Adalto, foi a primeira ou foi a segunda? Aquela foi a primeira Copa. Foi, né? Foi a primeira Copa. Nova Russas e Ipu, e com o Vasco do Corte, e Nova Russas com o Ferroviário, do Chico Martins. O Ipu era Célio Cepão, Regirã, Gilvan, Hélio Louro e PC. Edmar, o volante, Nenê Ipu, Edmar e Marinho.
que depois foi destaque no Itapipoca. É verdade, foi direto Aí, para o Itapipoca. A frente era, naquela época, era Chico Pita. Chico Pita. Na época a gente chamava Pita, porque não podia chamar Pita. Que era de Sobral. E depois jogou em vários peças. E Nelzinho. Que desse time... Aí lá fora tinha Júnior Melo, lá fora tinha Ambinha, lá fora tinha... Gerardão, que era Gerardão, zagueiro. Lá fora tinha... O João de Deus não era titular. Não, ainda não. Era menino velho do Flamengo dos Pereiros. Era, Flamengo. Era. E aí tinha muitos outros jogadores, que aí tinha o Quilau da Santa Quitéria. Que ainda era reserva e era já um grande jogador. Né? O PC? Não. Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio lá do Corte. Paulo Sérgio do Corte. Era o pulmão do Vasco, né, naquele tempo. Então aquele jogo, ele é para nós inesquecível. E eu tenho uma dívida com o Sérgio. Aí o Nelzinho foi sacado, eu tirei o Nelzinho, botei o peça pro lado esquerdo e botei o Paulo Sérgio plantado como centroavante. Eu disse, nós vamos jogar só contigo na frente, e aí quando a gente atacar, você passa a ser meio campo, e nós vamos adiantar o Chico Pica e vamos adiantar o Peça. É verdade. Você faz o pivô, volta para trabalhar o meio campo. Então a gente jogava, a gente confundia. Quando atacava, o Peça entrava mais o Chico Pica e o Paulo Sérgio voltava. É verdade. Ele pegava a sobra, né, como diz outro. Então aquela competição primeira foi para nós assim um momento de muita felicidade, primeiro porque já estava no regulamento que qualquer que fosse o time, afinal era no Ipu. Mas o time, a estrutura nossa, o campo era muito aquém de uma quantidade de pessoas, deu mais de 5.000 pessoas no estádio. O Rubinho Mororó disse que nunca contou tanto couro de rato, que era R$1 naquele tempo a entrada, como se fosse R$1. Ele disse que nunca contou tanto dinheiro na vida dele quanto naquele dia, quase não termina mais de contar. E é porque ele fazia muitas festas naquele tempo. Então, um jogo memorável. Eu ainda hoje tenho uma dívida que eu nunca vou pagar o CLC Pão, porque se aquele jogo sai empate no Ipu na prorrogação, não tinha mais condições visuais de fazer a decisão por pênaltis. Então o jogo teria que ser levado para uma outra data, e aí o time de Nova Russas não viria mais para o Ipu, porque seriam 2 jogos. Final seria em outro canto. Com certeza eu já tinha Santa Quitéria como o município certo para levar. 13h40, eu estou conversando hoje com o Adalto Pontes, falando do futebol. Agora vamos passar da Copa Série Sertão, Adalto, para os campeonatos que serão realizados no Ipu, e aí surgiu a grande rivalidade, Ipuçaba e Vasco do Corte, em que dia de jogo do Ipuçaba e Vasco, a turma do Corte se reunia com moto e carro e passava dentro do Cafute tocando o hino do Vasco do Corte. Daí a pouco a turma do Ipuçaba, a turma do Ipuçaba passava dentro do Corte cantando o hino do Ipuçaba, era um insultando o outro. E aí, a partir de 2h30, você via a cidade se locomovendo, andando, saindo dos bairros da periferia para o estádio municipal para ver Ipuçaba e Vasco do Corte, que era sempre um jogo muito disputado, um jogo de grande rivalidade. E aqui eu dou destaque ao Antônio Dedê, eu dou destaque aqui... Seu Manduca, Tio Cabeça Branca. Exatamente, eu dou destaque aqui a dona Lúcia Quixadá, Manel Quixadá. Isso. Essa turma toda aí que fazia, naquela época, o Ipuçaba. Aí do outro lado tinha o Antônio Orives, né? Tinha todo mundo lá do Corte, morávamos lá. E fazia, que puxava ali aquela... Fazia uma festa grande, a turma do Corte ali inteira. Emanuel Farias e... você já falou Cabeça Branca, Antônio Dedê... Tinha tantos outros, né, que realizavam sempre, estavam sempre à disposição para fazer o Ivone. Então foi uma época de muita rivalidade e que o futebol ipuense viveu um auge mesmo naquela época ali, despertou o desejo de muitos jogadores, de muitos garotos se transformarem em jogador de futebol. Mas você viveu, Hélio, juntamente conosco e outros ipuenses que nós tivemos a oportunidade de levar daqui para outros municípios, você viveu em São Benedito essa mesma realidade com Ibiapaba e Náutico, onde a cidade se transformava exatamente no dia em que esses 2 times se encontravam. Você viveu essa mesma realidade com São Vicente Petróleo, você como atleta,
lá na cidade de Crateús, onde quando acontecia, ficava aquela multidão, né? Lá em Santa Quitéria, você viveu essa mesma realidade com favela, com o Cearazinho, enfim. E o Ipu não era diferente. O Ipu teve, ao longo desses anos todos, também uma singularidade que nós jamais voltaremos a ter. 3 grandes times que eu poderia citá-los. O Fluminense, do Altos 14, quando no Alto só tinha um time, que era o Fluminense, que no dia do jogo descia o Altos 14 em peso para o estádio municipal. Depois que houve o fracionamento das equipes, aí começaram... Hoje tem 10 times no Altos 14. E com isso enfraqueceu a base. Aí nós tínhamos o Vasco do Corte. E quando juntava Fluminense e Vasco, era uma festa. Com a queda do Fluminense, dentro do município se criou o Ipuçaba. E aí passou a se viver aquele clima gostoso que poderia hoje ser feito com muito mais facilidade. Naquele tempo não tinha rádio, naquele tempo não tinha internet, não tinha blog, não tinha site. Tinha um carro de som, Edivani, que passava a semana todinha dizendo: é amanhã, o grande clássico, a cidade do Ipu vai tremer. E o povo ia. Por que que o ipuense não vai mais ao jogo? Porque a maioria das pessoas nem sabem que vai ter jogo amanhã, que vai ter jogo depois. Não é, né, Gildes? Teu craque aí do lado. Então, isso é que faz com que a gente tenha perdido o romantismo, o brilho, a festa que era naquele tempo. O Hélio Lopes, que era um das nossas referências, com outro saudoso Hélio Louro, eles se preparavam para um jogo. A serra todinha com o serrano, lá da Baixa Larga, descia 10 caminhões lotados para encarar os times do Ipu. Hoje a turma vem numa D20, rapaz. Também pelo fracionamento, mas também pela desmotivação. A gente vê hoje, quando tinha um jogo importante com o Padre Hélio, a gente não bebia, não fazia aquilo, não dormia tarde, porque amanhã era dia de jogo. Hoje o cara toma droga, salvo as exceções, a noite todinha, amanhece o dia bebo, vai pro campo bebo e quer que aconteça exatamente o que acontecia naquele tempo. Então hoje nós temos todas as facilidades. Naquele tempo prefeitura não dava prêmio em dinheiro, ninguém tinha chuteira igual o Neymar, o Ronaldo, as bolas não prestavam, o campo não valia nada, a gente jogava de que chute. Hoje é todo mundo, prefeito dá dinheiro, dá medalha, tem os campos bons, tem segurança, tem transporte, tem incentivo. Hoje todo jogador... Uma referência aqui, Adalto Pontes, fazer uma referência ao Santos do Mestre Sobral, que foi nas antigas dos maiores times de toda a região, e depois o Mestre conseguiu, depois do Santos se acabar, do Santos sucumbir, depois ele reviveu com os grandes jogadores do Ipu, a equipe do Santos, que jogou em toda uma região, e aonde chegava fazia bonito. Aonde chegava foi inaugurar campo no Ararendá. Nós fomos no Ararendá e cantamos o hino nacional em ritmo de samba, né? Saudosa memória do nosso Patinha, né? Que era um dos grandes incentivadores. Né? Então, assim, nós tivemos o esporte do Ipu, né? Onde jogava toda aquela velha guarda, de saudosa memória, a maioria deles já se foram, estão lá ao lado do pai. E depois o Santos, que para mim é assim aquela referência de um time da história do Ipu. Aí depois vieram, no caso, pela ordem de importância, para mim, a equipe do Vasco, a equipe do Fluminense e a equipe do Ipuçaba, que não teve tanta vida longa quanto teve Vasco e a equipe do Fluminense. Mas foram, com certeza, 4 extraordinárias equipes, e eu colocaria aqui a quinta, exatamente o Serrano da Baixa Larga, que por tanto tempo foi comandado pela família Moura, depois pelo finado Eduardo Ximenes, que deu também, foi embora, infelizmente, mas deu a sua valorosa contribuição ao esporte. O Marcílio Lima manda para nós. Amigo Hélio, não esqueçam da nossa seleção de 1972 de futebol de salão. Lulu, Iracema, João de Deus, Ferreirinho e Marcos Baú. Os reservas, o Dião, Marcílio Lima, Dico, Bertinho, Luiz 15,
Fomos campeões do Intermunicipal de futebol de salão. Essa seleção marcou o nome do Ipu. Em 72. Em todo o estado. Abraço, obrigado. Grande final contra o selecionado de Crateús. Essa festa que só se reeditou, e o Ipu só reeditou um título já muito recentemente na administração da prefeita Corrinha, que teve exatamente depois de mais de 20 anos, né? Com uma seleção de muitos jogadores de fora, né? É verdade. Essa seleção era genuinamente ipuense. Essa aí, com exceção do Lulu, que era como se fosse ipuense, porque era motorista da Ipu Brasília, do Zezé Carlos, trabalhava no Ipu, mas tinha como residência fixa o município de Vajota. Já teve um jogador de futsal, vamos falar na modernidade, que a gente possa comparar ao Marcos Baú ou não? Foi o maior? O Marcos, pela inteligência, pela facilidade. Hoje nós temos muitos atletas maravilhosos. Eu poderia dizer, aqui no Ipu, hoje eu não teria esse grande nome, mas posso te dizer que o Marciano, lá da cidade de Viçosa, para mim, é tão genial quanto o Marcos, que o jogador ele tem que ter, no mínimo, 3 características que eu considero importantes. Dominar, ter chute com direção certeira e ter a facilidade, a inteligência de jogar. E isso hoje nós temos, talvez até pela falta de um trabalho, Hélio, porque naquele tempo nós treinávamos 1 a 2 vezes por dia. Hoje não se treina 1 vez por semana, se pega um time e bota para disputar uma competição. Aí eu volto a dizer, naquele tempo nós tínhamos uma quadra. Aí o Chico Zé tá lascado, ele não tem nada disso. Naquele tempo nós tínhamos uma quadra, naquele tempo nós tínhamos um campo. Hoje nós temos só nos Pereiros, tem 3 campos ali, que em alguns momentos é melhor do que o estádio. Nós temos 9 quadras, então tá faltando escolinhas. Campo das Pedrinhas, quem fez lá foi o doutor Simão Martins. Então tá faltando trabalho. Hoje é muito mais fácil. Eu vi esse garoto aqui da Nelgide, tem 15 anos jogando, na posição errada. Que me disseram que ele é bom de meio de campo, botaram uma lateral direita, pela primeira vez na história do Ipu, um time do sertão, lá o Santa Rosa, levou o título máximo do campeonato ipuense. Olha o tamanho do garoto, menino, 15 anos. Se tivesse uma escolinha hoje... A matéria-prima do Ipu a gente continua tendo. Muito melhor do que antes. Que é o jogador. Agora não tem trabalho. Nós precisamos de alguém que cuide dessas crianças. Neném Ipu iniciou, infelizmente não teve o apoio necessário, não foi aonde ele gostaria de chegar. Neném, João de Deus. Nós tivemos... Deveria ter esses 2 contratados sempre pela prefeitura para manter a escolinha, né? Mas se não tiver a vontade de fazer e o apoio necessário, não vai também chegar em nenhum lugar. O próprio Flávio Freire, quando chegou do Rio de Janeiro, com uma cabeça muito legal, fez uma escolinha muito boa. Inclusive, Santos Nordeste veio o Ipu aqui, que foi conduzido pelo prefeito Simão Martins, para fazer um jogo amistoso, com a expectativa de levar alguém. Mas também foram 2 anos, alguma coisa assim, 3 anos, e, lógico, ele como profissional, parou e ficou exatamente no 0 a 0. O Ipu hoje, se fizer um trabalho continuado, de base, com sustentabilidade, eu não tenho dúvida que nós mandamos 10, 15, 20 atletas naquele tempo, treinando com bola de borracha. Eu não tenho dúvida que hoje, 2 anos, nós teremos aqui uma safra 10 vezes melhor e mais. Salvo o trabalho que hoje eu quero aqui reputar como de muita importância, feita pelo nosso amigo Expedito Ferro, ali no bairro da Mina, esse que, na verdade, veio para o Ipu para fazer esporte e pelo esporte. Então, louve-se a ele que não tem ajuda de município, de vereador, de vice-prefeito, de prefeito, de empresas, do governo do estado. É um trabalho feito por ele, por amor ao esporte, e eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa. 13h54, a gente tem aí, Adalto, 5 minutos para que você faça um relato daquilo que eu não perguntei, falando sobre este futebol que foi tão rico e que a gente espera poder um dia recuperá-lo. Antes disso, eu queria só perguntar aqui ao Adalto, a você e ao Adalto, que estão fazendo aí esse relato sobre o futebol do Ipu, para situar o nosso público, né? Principalmente o público do futebol,
se essas citações são das décadas de 80 e 90 que vocês estão fazendo, né? Acredito eu que tenha sido as décadas áureas do futebol do Ipu. O forte aí foi 80 e 90. É 80 e 90. Porque no finalzinho de 90 nós tivemos duas grandes equipes de futebol do Ipu que tiveram passagem rápida também, meteórica, mas que marcaram. Flamengo do Corte e Canudão. Pois é. Foram embora tão rápido quanto chegaram, né? É verdade. Foram questão aí de mas 2, 3 marcaram campeonatos, também, com certeza. Bom, eu gostaria, inicialmente, Hélio, Edvani, Chico Zé, meus amigos da Regional de Ipu, agradecer a oportunidade nesse primeiro programa do ano, que está sendo convidado pelo meu compadre e companheiro Hélio Lopes para participar de um dos assuntos que eu mais me sinto feliz e à vontade de tratar, que é o esporte. Dizer que a minha maior riqueza que eu construí ao longo de 56 anos que tenho foram as amizades que o esporte me permitiu ter. E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa muito feliz por isso. Que gostaria de dizer que dentro desse trabalho que foi feito, lá na administração do prefeito Milton Pereira, a primeira, nós tivemos a grande oportunidade de começar organizando o esporte. Quando você chegava ali nos campos, nas quadras, a gente já tinha ali o voleibol sendo iniciado pelas meninas do Ipu, futsal, futebol de campo, os intercolegiais de saudosa memória, como bem disse o companheiro Hélio Lopes. Depois, na administração do Flávio Mororó, nós conseguimos, durante 3 anos, fazer o pagamento do transporte para as equipes de futebol que disputavam o nosso campeonato naquele tempo, que foi uma ajuda bastante importante. Felizmente, isso não temos mais hoje. Na sequência, nós tivemos a criação da Liga Ipuense de Desporto, que foi na administração Zezé, com o secretário Eduardo Ximenes, que Deus levou tão cedo, mas que foi um fator importante na nossa contribuição para o esporte do Ipu. Hoje tem a Liga aí, depois de mais de 20 anos, prestando seus relevantes serviços. Formação das categorias de base, onde eu gostaria, mais uma vez, de, em nome de um deles, Hélio Lopes, saudar todos aqueles que foram os afiliados do esporte, tanto do futebol como do futsal. O Hélio se quebrou 2 vezes praticando esporte, né? E conseguiu se reerguer também dentro do esporte. Quando ele não podia jogar, ele ia como treinador. E o esporte fez no Vasco do Corte, viu, Adalto? Eu fui jogador, treinador e presidente. E quando teve... E quando teve o problema da perna, que não podia jogar, ele estava sentado num banco, numa cadeira, do lado do campo, orientando o time. Quando teve problema do nariz, que aí já foi no futsal, voltou exatamente como treinador. Então o Hélio conseguiu ser ao mesmo tempo diretor, atleta e técnico. E, graças a Deus, o fez bem e faz em todo o seu segmento. Diga-se de passagem, o Ipu... Por que os adversários dele tinham tanta raiva dele? Véio? Rapaz, é porque o bicho era invocado. Era pequeno, mas era invocado. Quebrado demais esse homem. Era pequeno, mas era invocado. Jogador bom é assim, né? E tinha o desgramado de um pai lá fora insultando todo mundo. Aí a turma não podia bater no Zé, batia no... Então tá aí o segredo. Bom, abraçar também a participação do Ipu, que eu não sei se o meu compadre Hélio lembra, de um jogo que nós fomos exatamente em Parambu. O Ipu tinha 25 anos que não participava do Intermunicipal. 3 horas da manhã do CVT. É verdade. E chegamos 2h30 da tarde em Parambu, no Under 20. No Under 20. Seu Luiz da queria ficar no meio do caminho. Pra almoçar e comer bode e jogar contra o time de Parambu. Mas foi daquela viagem que os olheiros do Intermunicipal viram no Ipu atletas que aí já foram referendados para os times do futebol profissional. E naquela oportunidade a gente fez isso no braço e eu não me arrependo de tê-lo feito. Nós tivemos também a participação, e aí o Hélio foi levado por nós, Alfinete, Peça e tantos outros atletas que serviram a mais de 20 municípios aqui da região e todos com destaque. Ele foi campeão em vários times, o Peça perdeu a quantidade de títulos, né? Shampoo e tantos outros, então, Gilvan. Então isso é um motivo de muita satisfação para a gente. Para concluir, a gente gostaria também de dizer, de todos esses
eventos que nós participamos, quando na Zona Norte, aqui mais regionalmente falando, nós fomos tetracampeões dessa competição, 2 vezes por Nova Russas, uma por Crateús, uma por Santa Quitéria. A criação da Copa Serra Sertão de campo e de salão, no campo foram 5, no salão foram 2, Poranga e Piri Serreira foram campeões. Na época do futebol, foi o Ipu, foram Nova Russas 3 vezes, foi Hidrolândia uma vez e foi Guaraciaba uma vez. Então, foram competições que ainda hoje marcam a história do futebol. Criamos, mais recentemente, há 4 anos, a Fundação dos Árbitros de Ipu, que era um sonho de mais de 20 anos e que, graças a Deus, tem dado certo. E hoje, depois de velho, já não podendo mais correr atrás da bola, somos aspirantes à Federação Cearense de Futsal como árbitro e também à Federação Cearense de Futebol de Salão, que eu não sei se o meu compadre sabe, o Chico Zé, mas agora o futebol de salão voltou naqueles mesmos moldes como eram jogados antigamente. O lateral é com a mão, o goleiro não pode sair, as mesmas regras voltaram agora, inclusive teve recentemente o Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão ocorrido em Fortaleza, o Ceará foi o estado escolhido como sede. E gostaria de deixar como mensagem que o Ipu possa, nos seus gestores vindouros, realizar um projeto do esporte de 4 anos. Tem o plano plurianual da gestão municipal. Por que não fazer um plano plurianual do esporte para 4 anos? Porque no dia que o prefeito assinasse, ele já sabia o que é que ele ia ter que fazer, quanto ele tinha que gastar nos seus próximos 4 anos, e aí não seriam eventos feitos por etapa ou por momentos... No improviso, né? No improviso. Isso aqui nós fizemos no início da administração, eu que fui convidado a fazer parte de 6 meses da administração do prefeito Sávio Pontes, quando lá estava Hilton Belém e o nosso amigo Monga como secretários. Foi entregue e, lamentavelmente, não conseguiram colocar em prática sequer 2 anos desse plano. Mas era um plano rico, que eu acho que sem planejamento não se vai, né, não se chega em nenhum lugar. E por último, o Bolsa Esporte. Tem bolsa para tudo enquanto é coisa, é para água, é para luz, é para mulher que tem menino, é para que não tem. E os times de futebol do nosso interior, se tivesse uma ajuda de R$100 por mês, todo mês, dos gestores municipais, nos times de primeira e segunda divisão, ajudava muito. Dava para comprar bola, dava para comprar a chuteira, dava para melhorar o uniforme e com isso, com certeza, o nosso esporte seria melhor apoiado, não só aqui, mas a todos aqueles municípios que estão nos ouvindo. Adalto, eu sabia que o tempo seria pouco, não é? A gente já chegou às 2 horas, quero te agradecer, parabenizar pelo muito que fez pelo futebol ipuense. Eu espero que o que a gente recordou aqui, que não foi nem um terço do que a gente tinha para falar sobre o futebol vivenciado, principalmente por você, que foi uma liderança, que a gente possa ter no futuro bem próximo, repetido esses momentos, para alegria, para satisfação da sociedade, porque a criança estando lá, ela tem um rumo, ela tem uma direção. Todas aquelas pessoas citadas por você, por todas aquelas épocas, são pessoas de bem, que tiveram uma condução na vida. E isso já foi o principal ganho de todos, foi essas pessoas terem um comportamento exemplar. Eu te agradeço, muito obrigado. Sabia que o tempo ia ser pequeno para a gente falar do tanto que a gente tem sobre o futebol do Ipu. Muito obrigado. Daquilo que não se sente saudade é porque não aconteceu. E aqui o que nós falamos, com certeza ficou muita coisa por falar, mas fica saudade daquilo que não foi dito. Agradecer a você, Hélio, dizer que se nós tivéssemos feito tudo, com certeza não teria ficado nada para o Edivani, para o Chico José e para os que estão aí na sequência fazerem. Que sigam os acertos, que compreendam que o Ipu, como diz o tão consagrado e laureado comunicador e companheiro nosso de comunicação, Gomes Farias, se nós educarmos a criança e dermos a ele uma bola de futebol, ele não correrá atrás das bolinhas da vida que levam à sua destruição. Um grande abraço, vamos educar todos,
porque enquanto educados nós seremos livres, independentes e democráticos, com certeza. Lhe agradeço, meu compadre, amigo irmão Hélio, ao Edivani, ao Chico Zé, aos milhares de ouvintes que me aturaram por essa hora, e com certeza estamos prontos para darmos e continuar dando a nossa contribuição àquilo que nós tanto amamos, que é o esporte municipal.